Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre biblioteca de componentes e esquemático. Uma das coisas que mais dá trabalho é a gente encontrar o componente correto para colocar no nosso projeto. Como o Eagle é um software livre, existem muitos componentes feitos por muitas pessoas. Nem sempre o componente vai dar certo com o que a gente quer e, em alguns casos, a gente mesmo vai criar o nosso componente. Vamos entender como é que isso funciona melhor na aula de hoje. Vamos para a aula, pessoal! Olá, pessoal! Vamos lá para a nossa aula de projeto de circuito impresso. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a criação de esquemático e bibliotecas. Nós vamos começar mostrando para vocês como é que a gente faz um esquemático no Eagle. Fazer um esquemático é relativamente simples e nós vamos fazer um projeto muito simples de um filtro passa-baixa ativo. Esse aqui é um exemplo interessante porque ele tem algumas questões com os conectores de entrada e saída, eles têm resistores, capacitores e um circuito integrado. Então eu tenho que pensar em algumas questões de esquemático quando eu vou trabalhar. Eu tenho que pensar qual tensão de alimentação que eu vou usar, como é que vai ser a fiação, que conector que eu uso, qual é o CI que eu vou usar. Nessa figura nem está falando qual é o CI que eu vou usar. O capacitor, de quantos volts? Está falando que é de 2 microfarads. 2 microfarads 16 volts, 2 microfarads 25 volts. Então, algumas vezes o esquemático ele não é muito completo. E para fazer o desenho no Eagle, eu preciso ter todas as informações. E geralmente isso é feito antes de você fazer o esquemático no Eagle. Completar o meu esquemático para poder fazer o meu projeto. Eu também tenho que pensar em questões de PCB, mesmo na hora de fazer o esquemático, é isso mesmo. Porque na hora que eu vou colocar um resistor, eu tenho vários tipos de resistores. Eu tenho CI, que é SMD, eu tenho componentes que são para colocar naqueles buraquinhos que a gente faz com a furadeira, né? A gente chama isso de PTH, né? Então, os componentes PTH quer dizer Part Through Hole. Então, é através de furação. Não é muito usado hoje em dia, né? Os projetos hoje em dia não usam mais esses componentes, é tudo SMD. Mas a gente vai fabricar, às vezes, na mão, a gente prefere fazer com furação, componentes grandes. Ou eu vou mandar para a fabricação. Eu vou poder usar uma placa dupla face, ou vou fazer uma face simples. Tem um tamanho, essa placa vai ficar em uma caixinha, tem tamanho da caixinha, tem que pôr parafuso. Onde é que vai ficar o parafuso se eu quiser prender a placa? Né? Essas questões eu preciso pensar antes de desenhar o meu esquemático. No nosso caso, nós vamos fazer um projeto aí com 15 volts simétrico. Nós vamos ter um conector de pino simples para fiação, tanto a entrada quanto a saída, quanto a alimentação, vão todas em um conector. Né? Isso é uma coisa que eu escolhi como projetista. Na hora de você fazer o seu projeto, você também vai escolher. Vamos usar o CI LM741, usando componentes PTH, que são aqueles componentes aí com furação, e eu vou pensar em fazer essa placa aí no futuro na mão, quando a gente chegar no módulo de layout. Eu preciso saber disso para desenhar as minhas trilhas. E essa placa em especial, ela não tem nenhum tamanho específico, né? Não tem uma caixinha ou nada assim, né? Mas eu quero 2 furos aí para colocar parafuso, para poder prender ela numa madeira, alguma coisa assim. Né? Então eu tenho que decidir esse tipo de coisa. E aí eu vou desenhar no Eagle o esquema elétrico como está aí na direita. Observe como é diferente daquele esquema que eu pego, por exemplo, de um livro. Observando aqui aonde eu tenho esse circuito que é bem didático, ele tem a entrada, saída de um lado, capacitor, não fala tensão, é simplificado. Na hora de fazer o meu esquemático, eu faço geralmente um desenho até na mão, simples, né?
para eu poder colocar os meus componentes e saber tudo que eu quero ligar. Para colocar esses componentes, eu preciso saber navegar na biblioteca de componente. A biblioteca de componente nós vemos quando eu clico no comando de adicionar parte. É aquele símbolo que parece uma porta end. Tá? Então ele vai mostrar aí uma biblioteca de componente e aí eu tenho todas as informações para escolher o meu componente. Logo aí na parte principal, ele mostra as bibliotecas e clicando nos triângulos, né, que são flechinhas que abrem e fecham, né, como se fossem diretórios, eu tenho cada componente. Quando eu seleciono um componente, olha lá, está em azul, eu selecionei um componente que tem esse nome estranho. Como é que é o nome do componente? 3RP1610N. Então vocês vão perceber que o nome dos componentes ele é bem estranho. O nome dos componentes no Eagle não é um nome que ele facilita a gente encontrar o componente. São algumas vezes código de fabricante, algumas vezes é um part number específico e eu tenho que realmente procurar. E aí eu vejo que eu tenho uma prévia do esquemático, prévia do esquemático está em vermelho, tudo bem? Então eu tenho aqui o desenho de um potenciômetro e à direita eu tenho uma prévia do layout. Então eu vejo que esse é um potenciômetro daqueles grandes que eu coloco em uma furação com 3 buracos. Se fosse um potenciômetro SMD, o símbolo seria o mesmo, mas a prévia do layout ia mudar. E para eu entender direitinho o que eu estou colocando, ainda tem uma descrição. Esse componente ele é um potenciômetro de 16 milímetros, ele tem um nível. De onde é que veio esse desenho? Veio desse endereço aqui, alfapotenciômetro.net, e aí eu tenho como colocar esse componente. Eu vejo que ele tem um atributo dizendo que ele tem uma popularidade 8, ou seja, é um componente que ele é relativamente usado. Né? Eu tenho componentes que têm popularidade 0, popularidade 1, que são componentes que são pouco usados. Né? Então, se eu escolher um componente que é bastante usado, existe uma chance dele estar correto. Se eu escolher um componente que quase ninguém usa, é claro que eu tenho que conferir se o layout está certo, se o diagrama esquemático está certo. Na parte de baixo, eu tenho uma busca que eu preciso usar para encontrar o componente. Mas eu já adianto para vocês que essa busca é um pouco complicada, porque os nomes eles são muito estranhos. Encontrar componentes é uma arte. Eu acho que é a parte mais trabalhosa do Eagle. A gente gasta muito tempo para encontrar componente. Quando a gente tem experiência e a gente já sabe aonde o componente está, isso facilita muito. Mas quando nós começamos a usar o Eagle, a gente não sabe onde que está o componente, qual biblioteca, qual que é o desenho. A gente tem componente antigo, a gente tem componente que só tem o esquemático, não tem o layout. A gente tem medidas erradas, né? São poucas, né? Então tem sim um cuidado com a biblioteca, mas de vez em quando pode dar o azar de ter uma medida errada e nenhum deles, né? Quase nenhum na verdade, vai ter desenhos 3D, né? Para a gente ver, por exemplo, a altura de um capacitor e por aí vai. Então a gente ainda tem que tomar cuidado se a gente for colocar o componente numa caixinha ou coisa assim, para que os componentes tenham altura suficiente. Então ela é feita pela comunidade, mas ela não tem garantia, né? Ela é feita com boa intenção para te ajudar. Então, como é que a gente trabalha com o Eagle quando a gente faz muito projeto? A gente cria a nossa biblioteca, aquela biblioteca que nós mesmos fizemos e a gente já conferiu e sabe que aquilo lá é tranquilo para a gente usar dentro daquilo que nós queremos. Se você vai usar pouco, vai fazer só uma disciplina, não quer trabalhar com isso, aí você procura os componentes até achar um que dá certo, porque criar componente é complicado, tá? Dá trabalho criar componente.
Então você não vai criar um componente para usar uma vez na vida, né? A gente cria componente quando vamos trabalhar bastante com a ferramenta. Então o que eu vou fazer? Sempre que possível, eu vou usar os componentes prontos da biblioteca. Só que nem sempre eu vou achar o componente na biblioteca. Tem componente que simplesmente não tem. Aí você vai ter que criar. Tem um componente que não tem layout. Aí você vai ter que ajustar. Então faz parte de preparar o uso do Eagle, entender as bibliotecas e, quando necessário, criar os componentes. Mas de qualquer maneira, estejam atentos que encontrar componentes no Eagle é chato e é trabalhoso. Vamos lá então para a ferramenta desenhar o nosso esquemático. Nós vamos fazer o esquemático daquele filtro. E é claro, você também tem muitos vídeos na internet ensinando a usar o Eagle. Além do vídeo dessa disciplina, você pode assistir os vídeos normais aí que tem no YouTube. Você pode começar a fazer o projeto final, né? Você vai observar que já tem projetos para serem feitos e lembrar que a maioria das pessoas que usam o Eagle aprendeu sozinho, errando, acertando, tentando resolver um problema, até conhecer os detalhes da ferramenta. O Eagle, ele foi pensado para que você consiga aprender o Eagle trabalhando com ele. É claro que não é a coisa mais fácil que tem, mas uma pessoa que conhece muito o Eagle, ela não fez um curso de Eagle. Então não tem escola que ensina Eagle avançado. A pessoa que sabe Eagle avançado aprendeu sozinho. E se você tiver bastante dinheiro ou tiver numa empresa, pode ser que essa empresa tenha ferramentas profissionais, que tem bibliotecas onde tem funcionários que vão fazer manutenção, vão conferir, só que tudo isso aí deixa a ferramenta muito cara. Uma ferramenta aí profissional, para quem quiser conhecer, chama Altium Designer. Então é uma ferramenta muito bacana, só que o preço dela é tão caro que pouca gente usa o Altium Designer para fazer projetos pequenos. Você vai fazer projetos pequenos e projetos médios no Eagle. Por exemplo, o nosso querido Arduino. A placa do Arduino foi feita no Eagle. Então vale a pena a gente estudar Eagle sim, porque é uma solução muito usada e ela funciona muito bem. Só que ela dá um pouco de trabalho. Vamos lá para o nosso esquemático estudar a nossa criação de um circuito. Estamos aqui então com o Eagle aberto. Observem aí que eu criei um projeto de filtro passa baixa, coloquei a folha e a gente está pronto para começar a desenhar o nosso esquemático. Antes de desenhar o esquemático, eu me preocupei com todos aqueles detalhes que nós conversamos, né? Como é que vão ser os componentes. E eu tenho aqui o desenho que eu quero reproduzir. Então, observando aqui, eu sei que eu tenho dois resistores. Um resistor é de 1K, o outro é de 10K. Um capacitor de 2 microfarads. Um conector que ele tem 5 terminais, né? Porque 5 eu tenho 1, 2, 3 para alimentação. Aí eu tenho uma entrada e uma saída. E o amplificador operacional, que é um CI de 8 pinos, o 741. Então eu preciso começar abrindo a minha biblioteca de componentes. E o primeiro componente que eu vou procurar vai ser o resistor. Eu vou chegar aqui na minha barra de busca e vou escrever resistor e vou dar Enter. Ele me mostrou um monte de componentes, termistor, RDUM, e aí eu posso tentar encontrar aqui se alguma coisa me ajuda. Mas eu posso ter nomes que são estranhos e que não apareceram aqui. Por exemplo, isso aqui não é um resistor, isso aqui é um termistor. E eu vejo que nem tem símbolo de layout, é só um esquemático. Eu tenho um DocDum que não tem nem valor de R, não tem nada, é só um desenhozinho dummy. Eu tenho um negócio aqui da Linear que é um CI, cara. Isso aqui não tem nada a ver. E veio quando eu escrevi resistor, né? Então acontece. Eu tenho aqui um PTC,
tá? Pelo menos já tem um código aqui do componente, o valor, e ele tem um símbolo aqui que parece um transistor, mas também não é isso que eu quero. Então eu preciso procurar o meu componente. Olha, um REU deve ser europeu, mas não tens um RTRIN, que é o símbolo de um trimpote, mas também não tens. Tem aqui um resistor, olha o desenho padrão Estados Unidos, né, que a gente está mais acostumado, também não tem esquemático, então até agora isso aqui não serve para fazer uma placa, né? Aí eu começo a ter resistores que são conjuntos de resistores SMD, que não tem nada a ver com o que eu pensei, mas ele me mostra também. Poucos componentes aqui, olha lá. Tem o desenho 3D, aqui aparece até o desenho 3D, é um componente que está mais completinho, mas é raro. De qualquer maneira, um SMD não vai servir para nada. Eu vejo que eu tenho aqui um que tem mais popularidade, olha só, essa barrinha de popularidade aqui. Esse resistor aqui é mais popular, mas continua sendo SMD, não é o que eu quero. Então eu tenho aqui outros resistores, que também não sei. Tem um tal de RN aqui, que são linhas de resistores, um símbolo estranho. Não sei o que é isso, não é o que a gente quer. Eu quero um resistor comum, igual aqueles que a gente usa no laboratório. E eu não estou achando aqui na minha biblioteca. Tem um resistor PMD, não sei, parece de potência, né? SMD. Aí eu tenho outro aqui SMD com um pad grande, né? Bastante lugar para solda. Então a gente observa que tem muita coisa SMD. Olha lá, esse aqui já é de furação. Observe aqui que a cor é verde, né? Do furinho para fazer no lado de baixo da placa. Quando aparece o SMD, geralmente a cor é vermelha, porque ele fica em cima da placa. Então, cadê meu resistor? Apareceu um transistor que não tem nada a ver, também não tem nem layout. Começou a mostrar transistor aqui, que eu não sei o que está fazendo aqui. E resistor não veio. Tá? Então, o resistor que a gente procura, é claro que um componente tão básico quanto um resistor existe no Eagle, mas não é fazendo busca de resistor que dá para vir, não. Vou tentar fazer uma busca res, para ver se vem alguma coisa melhor, né? Olha, sorry, no match, né? Então não encontrou nada. Caramba, não encontro nada. Então eu vou tentar procurar onde? Vou tentar procurar em atributos. Vou ver se tem algum atributo res. Não achou nada. Resistor. Puxa vida. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é ruim achar os componentes. Então às vezes dá a impressão que o professor nasceu sabendo, mas não. Então basicamente nós vamos procurar o resistor manualmente. Porque a busca aqui não deu certo. Como acontece muitas vezes. Eu vi que veio vários resistores, mas o resistor que eu queria não veio. Então eu estou fechando todas essas bibliotecas aqui para tentar achar. Então eu vou tirar essa busca para ele me mostrar tudo. Então aqui eu sei que eu tenho 40xx, é a descrição dele, eu vou abrir aqui para tentar ler um pouco. Ó. CMOS lógica, TTL lógica, isso aqui é componente digital. Aqui não dá para ler ainda, olha lá, famílias lógicas com simbologia americana, 75 qualquer coisa, coisa da Allegro, olha lá, isso aqui é feito pelo fabricante, eu sei lá se esse fabricante faz resistor. Aí eu vejo aqui que não, ó, são sensores, tá vendo? Olha o desenho do layout, né, que completo, bem feito. Mas eu não vou usar nada disso aqui não, né, isso aqui é Stepper Single Motor Drivers, que é para controle de motor de passo. Né? Quando for fazer um projeto de motor de passo, tem. Olha lá, mais chip, até com o 3D. Né? Alguém dessa Allegro foi bacana, fez um negócio bom, mas não vou usar. Altera é a coisa lá dos FPGAs, né? Aqueles Ball Grid Array. Olha o esquemático disso aqui, a complexidade. Né? Deixa eu testar isso aqui, que mexer com FPGA é muito enrolado. Tem Atmel, né, que são aqueles microcontroladores antigos, né, eles deram origem ao Arduino, né, tem até um aviso aqui, ó, esse microcontrolador aqui ainda existe, mas ele está fora de linha, tá? Nem sempre tem esse aviso, certo, pessoal?
Então, muita atenção. Você às vezes vai usar um componente, ele não fabrica mais. Conector 3M. Aqui tem uns conectores aqui que não é bem o que eu queria. Ó, aqui tem conectores, né? Eu quero achar resistor, mas eu estou vendo aqui um monte de conectores. Olha lá. Conectores SMD, conectores DIL. Olha, DIL é para aqueles conectores de flat cable, né? Então eu vejo aqui os pinos da conexão com o esquemático e a furação para pôr no layout, né? Com vários tipos de cabeamento. Conector jack. Olha, conector jack é aquele conector de áudio. Então, conforme eu vou olhando a biblioteca, eu vou percebendo determinadas coisas e vou guardando isso na cabeça. Isso aqui é Lemo Connector, mas não tem nem layout, eu também não vou usar isso aqui não. Inclusive tem um aqui de 6 terminais, tem um aqui de 5 terminais, mas não tem layout. Vou procurar outro. Eu tenho aqui um conector que é 2 linhas. Olha, aqui tem um conector de 6 terminais, que é só uma barrinha de pino. Aí eu já comecei a gostar. Será que eu não acho essa barrinha de pino com 5? Olha lá, uma barrinha de pino com 5. Vamos olhar o desenho que a gente tinha, vamos ver se é isso mesmo. Olha, olhando aqui, eu preciso de um conector com 5. O símbolo não é o mesmo, né? Quem fez esse desenho usou outro componente. Mas eu encontrei aqui um conector de 5 pinos que tem um layout, né? Da versão 1 fêmea, né? Para você colocar. É vendido pela Farnell. Olha, é popular, ó, popularidade 7. Se eu olhar aqui, eu vejo que são conectores populares, então são bem usados. Então eu vou dar OK aqui e vou colocar aqui o meu primeiro componente. Vou dar ESC para voltar para a biblioteca e encontrar mais componente. Se eu quiser sair completamente, clico ESC de novo. Vocês observem que eu mudei a minha tela, não tem mais aqueles pontinhos. Tava ruim de ver quando eu assisti o vídeo aí na televisão, eu não gostei porque eu estou gravando com uma boa resolução, mas na hora de levar para o YouTube ele mexe na resolução, a imagem fica meio borrada, então eu tirei aqueles pontinhos. A gente tem aí questões também do YouTube, de processamento de vídeo, né, para questão de qualidade. Aqui na minha tela não tem nada embaçado, mas às vezes na hora que você vai ver, pode ser difícil entender as letras e tudo, né? Então aí é melhor olhar no computador, dar zoom, tentar ajustar a resolução para que fique melhor aí para vocês, tá? Eu estou gravando esse vídeo com resolução HD, tá bom? Não é nem Full HD, é uma coisa mais tranquila aí para vocês. Vamos procurar mais resistor, né? Eu achei o conector, né? Procurei resistor, achei o conector. Achei um conector, tem aqui com, deve ser tudo conector, né, gente? Olhando aqui, um conector mega estranho, o que é isso aqui? 2,5 pitch, V-Type, eu não sei o que é isso aqui não. Conector vago, uns conectores enormes, né? Às vezes para algum equipamento industrial, não sei o que é isso. Diodo, olha, tem diodinho aqui, ó, um N4004, ó, popularidade 82, né? Ou seja, um dos componentes mais usados no Eagle é o diodinho N4004, né? Tudo que é fonte usa. Temos aqui o componente diodo, nós não vamos usar. Tenho aqui um negócio discreto que tem o símbolo de uma antena com fiozinho para você colocar a antena. Se a gente for um dia usar uma antena, eu sei que tem aqui. Tem uma coisa super estranha, que está escrito em alemão, cara, olha que louco. Alguém fez um componente em alemão. Os componentes DUMI, né, que não tem nem valor nem nada, é só componente para fazer um rascunho. FIFO, fibra ótica, coisas de fibra ótica não tem nada a ver. Tem fusível, tem até fusível com popularidade aqui, né? Um fusível que lembra um resistor, mas é um fusível. Um suporte de fusível.
dissipador de calor, se a gente for fazer um projeto, né? Quiser colocar no layout dissipador de calor, tem aqui. Eu tenho, olha, aqui a IC Package, tá vendo? Isso aqui são componentes que tem o layout, mas não está falando qual é o nome dele. Isso aqui é para quando você for criar a sua biblioteca, entende? Então, se você quiser usar um CI de 8 pinos, você se baseia nisso aqui, ó. Se a gente não encontrar nada do 741, a gente vai ter que mexer com isso aqui, porque tem um footprint aqui, mas sei lá que bagunça é essa. Mas pelo menos tem aqui para a gente poder copiar, colar, criar o nosso componente, né? Então eu achei aqui, ó, uma biblioteca só de encapsulamento de CI, né? A IC Package. Tem aqui indutores, vou ver um popular aqui, olha que super estranho isso aqui. Linear, Logo, Maxim, Micrel, Micronas, Murata. O que tem de resistor aqui? On semicondutor, eu acho que on semicondutor faz resistor. Mas aqui não tem, tem só CI SMD. A maioria é tudo SMD, né, gente? Realmente a gente está na época do SMD, né? Philips Semicondutores, TDA, que é amplificador de som, ó, SMD de novo, Pinhead, olha só, é um pininho só, para você colocar um fiozinho, que bacana, um pino com 2 terminais, um pino com 3 terminais, pino com 4, mas aí não tem layout, né? Só aquele popular que alguém se deu o trabalho de fazer um layout. Você pode escolher isso aqui, mas você vai ter que fazer o seu layout. Tem aqui um grande com layout, né? Tem até o desenho 3D. Mas a gente já achou o nosso conector, não vou usar isso aqui. Pot, né? Que eu usei na aula, olha só, aqui está aquele 3RP1610G, né? Potenciômetro aqui, né? Popularidade 2, não é muito usado. Tem outro potenciômetro aqui. RCL, tem aqui C-Trim, tudo sem ter layout. Mas eu estou observando aqui que tem outra flechinha, né? Eu acho que dá para abrir isso aqui de novo. Olha lá, consegui. Aqui eu estou achando capacitores, olha lá. Capacitores que não é polarizado, né? Capacitores, tem vários tipos aqui, até alguns são muito usados, né? Popularidade 33, esse aqui popularidade 65, né? Tem até o desenho 3D. Eu também vou precisar de capacitor, eu já sei onde eu olho, né? Tem aqui capacitores, padrão americano, né? Talvez tenha um desenho um pouco diferente, mas ainda não é o capacitor que eu quero o capacitor, aquele eletrolítico, né, gente? Então eu tenho aqui um mini capacitor SMD, mais capacitor SMD, não, eu não quero capacitor SMD, parece que aqui eu tenho vários capacitores, ó, isso aqui já é promissor, ó, capacitores por aqui, ó. Olha, capacitor polarizado. Vou procurar capacitor polarizado. Eu estou encontrando aqui, olha lá, já tem os capacitores SMD, ó. Alguns têm até desenhos 3D, outros têm o símbolo certinho. Eu quero ver se eu encontro aquele capacitor normal que a gente coloca furando a placa, aqueles antigos. Vamos ver se a gente acha aqui capacitor antigo. Opa, aí ó, capacitor antigo. Tá? Capacitor de 2,5, capacitor de 2,5 por 5. Eu não tenho ideia o que quer dizer 2,55. O diâmetro 5 milímetros. Eu não sei se vai dar certo, né? Qual é o capacitor que a gente vai usar? Aí tem que pegar e medir. Será que 5 milímetros dá? Eu vou aproveitar e vou colocar esse capacitor aqui de 5 milímetros. Vou colocar aqui. O certo era ter o capacitor, você saber a medida do capacitor e medir. Já coloquei um capacitor aqui para nós. Agora eu preciso de mais coisa, né, gente? Eu ainda preciso do meu resistor. Cadê o meu resistor? Tudo isso aqui eu estava procurando resistor, né, gente? Olha só que capacitor estranho, né? Ele é deitado, tá bom. Aqui eu tenho L de indutores, né? Então eu tenho aqui
componentes que são indutores com esse símbolo estranho, né? Europeu, símbolo estranho. Tenho aqui indutores também com o símbolo americano, que a gente está mais acostumado. Né? Indutores SMD, nosso projeto não tem indutor. Mas eu tenho aqui resistores, olha lá. Resistores com símbolo americano. Ah lá, achei resistores e esse aqui é para fazer furação. Então eu encontrei o meu resistor. E aí eu estou percebendo por que o meu resistor não aparece na busca. Olha o nome dele, RUS0204, RUS0207-7. Entende? O nome não é o nome mais tranquilo para a gente utilizar. Então eu não sei qual é o tamanho do resistor, eu teria que medir. Né? Olha lá, resistores SMD circulares, né? Um resistor enorme, grandão, de potência. Então eu tenho aqui vários tamanhos de resistores, tá? E aí eu tenho que colocar no layout e ter uma noção do tamanho dele, se eu quiser usar o resistor. Eu vou tentar esse aqui, que parece pelo desenho bem parecido com o que a gente costuma usar, e ele já tem uma popularidade grande, eu fico mais confortável. Então eu vou colocar aqui 2 resistores, né? Ele já numera R1, R2. Então eu tenho o que até agora? Eu vou sair aqui, ESC outra vez, vou olhar lá no meu desenho, eu tenho o conector, 2 resistores e um capacitor. Eu ainda preciso dos conectores para ensinar ele que eu tenho alimentação e terra, e o meu CI operacional 741. Então, vou procurar mais componentes aqui na minha biblioteca. Nós já percebemos que dá trabalho, não é uma coisa tranquila. Eu vou tentar, né? 741, quem sabe não vem qualquer coisa 741. Vou dar Enter aqui. Nada. Tem uma coisa que pode ajudar a gente, pessoal. Eu posso colocar asterisco 741, asterisco. O que ele vai fazer? Qualquer coisa na esquerda, qualquer coisa na direita. Então ele vai procurar qualquer coisa que tenha 741. Então se eu procurar, eu vejo que vem bastante coisa. Tudo que tiver 741 no nome, ele vai colocar. 7410, que é porta END com símbolo estranho. 7414, então está vindo aqui circuitos digitais, que tem 741. Um amplificador. Aí eu tenho aqui porta lógica, 74 qualquer coisa, tem 741 no nome, não é verdade? Aqui tem 7415. E aí eu vou ver se eu acho o CI 741, o amplificador operacional 741, pode me ajudar a fazer essa busca. Olha lá, tem aqui um 741, olha, achei, tá? O CI LM 741 na versão SMD, 741 na versão de colocar em furação. Então eu encontrei aqui o 6741 usando a busca. Se eu tirar e procurar exclusivamente 741, não vai vir nada. Agora que eu sei o nome do componente, agora que eu já sei que ele chama LM741, também não vem nada. Por quê, pessoal? Porque ele é LM741 e ele tem letra depois, perceberam? Então eu tenho o LM741D, que é SMD, e o LM741P, que é para você colocar PTH. Então a busca, ela ajuda, mas ela não resolve todos os seus problemas. Então fica a dica aqui para você usar o asterisco para tentar facilitar um pouco quando você quiser encontrar, porque eu vou fazer uma plaquinha com ele. Então tem aqui o CI 741 para eu começar a fazer as minhas ligações. Vou dar ESC e vou procurar os meus conectores de alimentação. E vou ver aqui, ó, tem aqui um negócio de bateria, tá vendo? Aqui eu tenho as minhas fontes, né, onde eu tenho conexão para as minhas fontes. Ainda não é isso que eu quero, né? Transistores. Tem aqui triac.
Não achei. Vou procurar VCC e vou usar aquela coisa do asterisco para ver se eu encontro qualquer coisa que tem VCC. Olha só, eu achei aqui uma biblioteca que chama Supply 1. Ele tem aqui o símbolo da minha tensão, só que eu tenho que ter tensão positiva e negativa, então isso aqui não vai dar certo. Eu tenho aqui um Supply 2 que tem um VCC. Não deu certo. Eu vou tentar então ver se eu procuro 15 volts, porque eu não posso colocar o mesmo componente com o mesmo nome. Procurando 15 volts, eu achei justamente dois símbolos separados, um para cima, um para baixo, de mais 15 e menos 15. E encontrei até mesmo aquele símbolo que o colega usou na biblioteca lá, onde eu mostrei o desenho para vocês. Então, é um sinal de mais escrito value e um sinal de menos escrito value, com 15 volts, que é justamente o que eu tenho aqui nessa tela. Então, eu vou usar esses componentes que eu achei e vou tentar lembrar que tem uma biblioteca chamada Supply 2 que pode me ajudar com a alimentação. Depois eu vou ver se ela tem GND. Então eu vou selecionar aqui o componente, vou dar OK, vou dar ESC, vou selecionar o componente menos 15 volts, vou clicar aqui e vou dar ESC. E aí agora eu vou fechar tudo isso e vou lá para o Supply 2 que deve ter o GND. Eu vou procurar tudo, vou lá na letra S, MNOPQ, olha lá, Supply 2, e realmente, olha só o que eu já descobri. Eu tenho aqui todos os componentes de alimentação que eu imagino, com vários tipos de GND, vou ligar ele no conector, né? Então, isso aqui não vai representar um furo na placa. Então, eu vou procurar aqui o meu GND, e vou colocar o GND também. Então eu terminei, vou dar ESC duas vezes e agora eu vou posicionar os componentes de uma maneira que fique mais fácil para eu desenhar. Então, para posicionar o componente, você dá um clique nele e arrasta o componente que está selecionado, percebe, pessoal? E ele vai dar pequenos saltos porque ele sempre respeita o grid. Então eu sei que eu vou ter um resistor saindo aqui do meu conector, né? Esse cursor me ajuda a posicionar ele no ponto número 2. E aí ele entra na entrada negativa do sinal, né? Então eu vou colocar mais ou menos reto aqui no sinal. Aí eu vou ter a alimentação ligada na parte de cima do meu conector. Então 15 volts vai vir para cá. Eu vou deixar o GND colocado aqui e o menos 15 colocado aqui. Aí eu sei que eu tenho aqui na parte de cima um resistor e um capacitor mais ou menos posicionado para eu poder fazer o meu esquemático. Eu vou apertar aqui o meu controle de zoom. Observe, pessoal, tem aqui vários controles de zoom. Eu também posso usar o mouse. Eu vou fazer um zoom para poder enxergar melhor, vocês também poderem enxergar um pouco melhor. Assim é muito, eu não consigo ver direito, eu vou deixar dessa forma. Quando eu clico em um componente, eu observo que eu posso clicar com o botão direito e ter vários comandos relacionados ao componente, tá bom? Eu posso abrir o símbolo se eu precisar editar a minha biblioteca. Eu posso abrir o meu device no layout se eu precisar editar o meu layout. Eu tenho atributos, eu tenho como copiar, como criar padrão, como apagar. No caso, o que eu quero com esse conector de 15 volts? Lembre que para sair do comando, eu tenho que apertar ESC, tá bom? Agora que eu apertei ESC, eu posso clicar no GND, clicar com o botão direito e ver o que eu quero fazer. Eu quero dar um move, eu quero inverter, eu quero fazer espelhamento, eu quero trocar por outro. Então, essas palavras que vocês estão vendo aqui, vocês têm que saber aí do seu inglês instrumental, certo, pessoal?
Então, a gente tem a parte do inglês instrumental para a gente conseguir pegar o dicionário, se virar um pouco com as palavras em inglês. No caso, eu vou querer fazer um rotate, eu quero rodar esse componente para que fique mais fácil eu fazer a conexão deles aqui. Então, eu vou rodar esse componente, vou clicar aqui, vou rodar esse componente, vou clicar de novo para rodar. Não apertei ESC, percebe? Ele continua fazendo o comando de rotate. Agora que eu terminei de rodar, eu vou apertar ESC e posicionar do jeito que eu achar conveniente. Então, essa questão do ESC, de você ter o comando ativo, ele vai ajudando a gente a ganhar tempo na hora de fazer o meu circuito. Vou pôr isso aqui mais para baixo, ter mais espaço. Agora eu tenho que ajustar isso aqui. Vou descer de novo. Isso aqui eu vou descer também mais um pouco para poder ter espaço aqui. Esse capacitor ele também tem que ser virado. Então, como eu já saí do comando rotate, eu vou selecionar o capacitor e vou de novo fazer rotate com ele. Terminei. Vou dar ESC 2 vezes para ele terminar de fazer o meu componente. Agora que eu posicionei de um jeito que me parece bom, eu posso efetivamente fazer a fiação. Para isso eu tenho outro comando. Olha lá, o comando de net. O comando de net é o comando que desenha os fios. Então eu vou pegar esse comando aqui, vou subir e vou ligar ele no conector de 15 volts. O pino número 4, eu vou subir e vou ligar no GND. Observe que quando eu coloco no pino, ele desenha uma bolinha verde para facilitar. E eu não tenho que colocar exatamente porque ele tem o grid que me ajuda muito. Então, agora que ele está com a bolinha verde, é só clicar com o mouse. Então, olha lá, bolinha verde, puxei o fio, apertei, subi, está na linha de novo, apertei, bolinha verde, apertei o mouse. E assim eu vou desenhando a minha fiação com o comando que está aqui, comando net. E ele continua ativo, né, gente? Ó, se eu pegar isso aqui, eu vou desenhando o fio porque o comando está ativo. Quero sair do comando? Aperta ESC 2 vezes. Ok? Aí você pode trabalhar do jeito que lhe for conveniente. Então, eu vou novamente ativar o meu comando de net e vou ligar esse resistor aqui na entrada negativa do operacional, que nem tinha no meu desenho. Só que aqui eu preciso fazer sair um fio aqui do meio, né? Como é que a gente faz isso? Pessoal, é muito interessante. Eu posso clicar aqui nesse outro resistor e simplesmente descer o fio até que ele encontre o outro fio. Olha lá, encostou, né? Quando eu aperto, ele já coloca a bolinha verde, mostrando que a conexão foi feita. Se eu pegar um fio aqui e passar direto e apertar, ele não sai do comando ESC, ESC 2 vezes. Aqui, ó, eu tenho uma conexão. Aqui, ele está passando reto. Não tem conexão. Ok? Então, quando tem conexão, ele sempre coloca a bolinha automático para a gente. Vou colocar o net, vou vir até aqui, vou apertar o mouse, vou descer, juntou os fios, ele colocou a bolinha para mim. E a saída desses componentes vão lá na saída do meu operacional. Tudo isso aí dentro do comando de desenhar fiação. Eu não preciso ficar entrando no comando toda vez. Bom, eu fiz essas conexões todas aqui. Vou dar ESC, ESC. E eu vejo que tem um fio aqui sobrando muito chato, né? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou usar esse comando aqui da lixeirinha, que é o comando de delete. Se eu apertar o comando de delete, ele vai apagar o que eu apertar. Se eu apertar aqui, 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 eu vou apagando tudo que eu quiser. Vou dar ESC, ESC 2 vezes para sair do comando de delete. Agora eu estou percebendo que está faltando mais coisas. Vamos rever o nosso diagrama. Ó, aqui eu tenho menos 15, GND mais 15.
aqui ele vai vir, olha, a saída ele tem que ir no pino 1. E eu ainda tenho que ligar mais coisas aqui no meu CI, né? Eu tenho que colocar essas fontes aqui de novo para ligar esse mais 15, dizer que esse ponto vai ser ligado aqui no mais 15. Pessoal, esse tipo de conexão onde eu uso um símbolo de alimentação é para você não ter que ficar desenhando linha demais, tá? Eu tenho aqui já o meu símbolo de 15, o que eu vou fazer? Duas coisas. Posso apertar aqui e achar o componente novamente, ou eu posso clicar no meu componente, clicar com o botão direito e vir aqui no copy. Eu vou copiar o mais 15 volts no pino 7 do meu operacional. E aí eu preciso rodar isso aqui de novo. Será que eu tenho que ir naquele comando novamente, pessoal? Se eu clicar com o botão direito do mouse, olha lá, eu posso rodar o componente com o mouse. Isso facilita muito a minha vida. Então a gente vai percebendo que quando nós temos experiência, a gente vai naturalmente descobrindo os comandos que eu posso usar. Então eu vou colocar ele aqui conectado no pino 7. Lá ele já colocou mais 15 volts para mim. Eu estou com o comando de cópia ativo. Vou copiar o menos 15. E pelo meu desenho, o menos 15 é ligado no pino 4. Então eu vou colocar isso aqui no pino 4. E o meu GND? Onde é que eu ligo o meu GND? Eu tenho o meu GND ligado aqui. Vou copiar o GND. E eu vejo que ele é ligado no pino 3. Ok? Então eu vou ligar o meu GND no pino 3. Vou dar ESC duas vezes para sair do comando. Vou para o comando de fio e vou fazer a conexão do GND no pino 3. ESC. Eu achei que aqui ficou um pouco embolado, vocês não acharam? Então eu vou selecionar o meu fio. Olha lá, selecionei o meu fio, vou clicar com o botão direito e vou dar o comando Move. E aí eu posso, olha lá, movimentar o meu fio para onde eu quiser. Vou movimentar ele aqui mais para o lado. E eu estou vendo que ele ficou esquisito aqui, né? Não deu certo do jeito que eu pensei. O que eu posso fazer se eu cometer um erro? Eu posso vir aqui, pessoal, olha lá, e dar Undo. Né? O Ctrl Z do teclado é tradicional, né? A gente conhece. Vou dar Undo. É chato, às vezes dá trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Vou movimentar um fio e depois eu vou clicar aqui e movimentar o outro fio. Aí eu consigo separar. Então, o Eagle, ele permite que você use o mouse para fazer a movimentação, segurando e arrastando o mouse. Será que agora está pronto, pessoal? Olha, eu tenho aqui, olha, falta o conector número 1 aqui. Né? Vamos ver onde é que está o meu desenho, como é que eu faço aqui para conferir. Né? Olha, além de tudo, o meu operacional está de cabeça para baixo, né? O desenho está diferente. Né? O pino 4 está ligado no menos 15, isso está certo. Pino 8 não está ligado em nada. O pino 6 está ligado nos componentes, ele tem que dar a volta. Aí eu tenho menos 15, mais 15 e o GND no pino 3. Isso aqui está parecendo bom. Então eu vou clicar aqui e vou fazer a minha conexão lá com a entrada do meu pino 6 do operacional, que é onde vai ser justamente a saída do meu circuito. E assim eu reproduzi junto com vocês o desenho de um esquemático. Então eu preciso praticar isso, certo? Vocês precisam praticar isso. Clicar com o botão direito e der Move, ele já vai mover com o fio para facilitar a minha vida. Se eu não quiser mover com o fio, eu posso deletar o fio e aí mover o componente. Eu posso clicar com o botão direito do mouse para rodar o meu componente. Isso me facilita e ele ainda mantém
as conexões para eu não me perder. Se eu quiser usar o botão direito para selecionar comandos, eu vejo que vários comandos desse tem aqui do lado, né? Observem, olha só, o comando de Move, pessoal. O comando de Mirror, que faz espelhamento. Olha o Rotate aqui. O que falta para eu terminar o meu componente? Eu estou observando aqui que falta o valor dos componentes, né? Esse resistor aqui não tem valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nome do componente, isso está certo, e valor. Eu vou clicar em valor e vou clicar em cima do componente. E qual vai ser o valor do R1? Esse componente aqui é de 1K, né? Vou colocar 1K ohm. A gente não coloca o símbolo de ohm, escreve só 1K, né? 1K esse resistor. O comando de valor está ativo, né? Vou selecionar outro componente, R2, tem o valor de 10K. Clico no capacitor e vou colocar o valor de 2 micro. A gente usa a letra U, né? O teclado não tem micro muito fácil para a gente escrever. Então vou colocar o padrão aí 2U. Só que agora o F de Faraday é mais fácil de pôr, né? O símbolo de ohms não tem no teclado. 2 microfarads. Vou dar OK. E agora eu tenho ESC, o meu desenho terminado. Se eu der zoom out, posso fazer isso no mouse. Posso fazer zoom to fit. Posso fazer zoom de várias formas, ok? E usando o mouse também. Eu posso selecionar tudo e usar o comando Move para colocar no meio da folha para ficar mais didático. Então eu terminei de reproduzir o nosso desenho. Vou trazer aqui do lado para a gente poder enxergar. Eu vejo que eu usei um conector um pouco diferente, né? Aqui as alimentações eu acabei achando exatamente a mesma. O resistor de 1K está aqui, o GND ficou diferente porque o componente mudou de lado, mas eu respeitei a pinagem, eu olhei se ele tem símbolo para layout, eu consegui reproduzir o meu esquemático. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês possam começar a trabalhar no projeto que vocês têm para fazer e que vocês vão aprendendo também com a experiência e verificando, explorando, achando os componentes, porque isso vai dar muito conhecimento para vocês. De qualquer forma, o básico do esquemático está aqui. Toda a conexão de fiação, toda a movimentação de componentes, a ligação de fio, os comandos que eu tenho nos meus menus, e aí eu consigo começar a trabalhar com projetos simples. Se eu tiver um projeto muito complexo, eu vou precisar de mais recurso. Aí a gente vai ver mais para frente. Até mais, pessoal. Obrigado.